Olá, pessoal! Chegou o grande momento, falar sobre a famosa FUVEST, mas, claro, da disciplina mais legal de todas. Vamos falar de biologia. Bem, aspectos gerais da prova. Nenhuma grande surpresa. Para quem foi nas revisões, conversou comigo, eu dei várias dicas e, acertei quase em todas. Uma prova o quê? Bastante interdisciplinar e com muito elemento gráfico. Até falei hoje de manhã, quando eu estava me preparando para ir para a prova, lá que eu gravei o videozinho, falei para vocês, a prova da FUVEST, eu falei isso em aula, não é uma prova conteudista, não adianta você apenas saber o conteúdo. Você precisa do conteúdo e fazer uma interpretação gráfica, interpretação com imagens. Isso é super importante. Gente, é o vestibular mais importante do país, a melhor universidade do país, então eles são criteriosos. De forma geral, eu achei a prova extremamente bem feita. Como aspecto de surpresa, o que eu acho que foi surpresa para todos os professores, foi que pela primeira vez a FUVEST não veio estruturada. Porque geralmente vem as questões lá, não tem uma ordem padrão, é lá português, literatura, geografia, história, biologia, física, não. Como vocês observaram, tinham questões de biologia espalhada por toda a prova. Então eu tive que ir lá caçando as questões de biologia no meio de todas as disciplinas. Tivemos aí questões com língua portuguesa, com literatura, Graciliano Ramos, uma questão super legal. Tivemos bastante questão de impacto ambiental, falando sobre ações humanas e impactos ambientais, mas sem dúvida, uma das questões mais importantes que apareceu aí foi essa conversa íntima com a geografia. Quem não viu ainda pode ver, ou quem já viu já deve estar sabendo. Nós temos uma live aí, um videocast gravado, eu e o professor Ricardo, que foi o responsável por geografia na FUVEST. Por quê? Porque teve 5 questões aí, que estavam ligadíssimas, a bio e a geografia. Obviamente, a gente encontrou algumas questões da biologia raiz, mas a gente também teve questão de biologia com química, teve uma questão de física, que trazia lá um problema, né? Uma questão biológica, a questão do lagarto. Então, foi uma prova muito bem estruturada, uma prova assim, agora saindo um pouco fora da caixinha da biologia, uma prova que trouxe aspectos muito, muito importantes, aspectos sociais, ambientais, extremamente importantes. Então, a FUVEST está de parabéns, uma prova, ao meu ver, muito, muito bem feita. Não achei um grau de dificuldade grande, achei, sinceramente, que o Enem foi mais complexo do que a FUVEST. A FUVEST veio totalmente dentro do esperado. Se não fosse essa questão aí dela estar toda misturada as questões, eu diria que era totalmente o esperado dessa prova. Eu separei 4 questões aí que eu acho que são importantes. Quem foi nas minhas aulas de revisão, a gente discutiu aspectos dessas questões, mas eu acho que, de forma geral, essas questões vão retratar toda a prova, que são questões com elementos gráficos, de interpretação, e aí eu tentei trazer diferentes mecanismos, né, diferentes áreas da biologia. Então, para começar, vamos começar com a questão que na minha prova era a questão 15, que traz esse problema aí dos peixinhos. Bem, vou fazer a leitura da questão. A figura representa 3 momentos sucessivos de população adulta, grife essa palavra aí, adulta, de uma determinada espécie de peixe em uma região na qual há atividade pesqueira. Gravem aí, atividade pesqueira. O momento 1 representa a composição da população adulta antes da pesca. No momento 2, observam-se os sobreviventes adultos logo após a pesca. E o momento 3 representa os indivíduos adultos pós alguns ciclos de reprodução. Gente, um elemento gráfico aí, um elemento visual, uma imagem que retrata tudo isso que está falando. O que é importante? Primeiro, população. O que é uma população? Conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, tem que partir do princípio da ecologia. Então, quando eu olho aí, professor, mas tem um peixe grande, um peixe pequenininho, são espécies diferentes? Não, é uma população, ou seja, são todos indivíduos da mesma espécie. E aí, o mais importante ainda, o que eu pedi para vocês grifarem a primeira palavra? Adultos, ou seja, se são indivíduos adultos e eu tenho indivíduo grande e indivíduo pequeno, isso quer dizer que se não tivesse essa palavra, o que vocês iriam pensar? Professor, os pequenininhos são os filhotes, os adultos são os maiores. Não, isso demonstra o quê?
variabilidade, é uma população com variabilidade, igual a nossa sala. Na nossa sala, quem seria eu? Eu seria o peixe grandão. Eu não sou um dos mais altos do cursinho, então eu seria o peixe grandão. Lembra, é uma população, indivíduos da mesma espécie, com variabilidade no tamanho, porque todos são adultos. Ele não está falando que tem indivíduos jovens, não, são todos adultos da mesma espécie. Eu tenho um primeiro momento, a situação natural. Ocorreu uma pesca, consequentemente, obviamente, né, a gente sabe que com a pesca ocorre o quê? A redução de indivíduos na população. Então a gente olha lá e a gente viu que reduziu essa população, e depois um terceiro momento aí após ciclos reprodutivos. Bem, com isso, baseado na figura, é correto afirmar que o impacto causado pela atividade da pesca alterou a produtividade primária do local, o que resultou em uma população de peixes menores ao longo do tempo. Não, gente, não está falando nada. E quem seria o produtor primário, né? Então a gente teria que pensar na questão dos produtores. Ah, então as algas, as plantas. Não, não está falando nada disso. E se a gente olhar, ó, eu nem ia tocar nesse assunto, mas vamos abordar. Conta quantos peixinhos tem no momento 1 e quantos peixinhos tem no momento 2. Não alterou o número populacional. Então, o número de indivíduos da população continuou exatamente o mesmo. Então, a gente não pode inferir nenhum problema aí do tamanho de população, porque continuou a mesma. Letra B. A população não conseguiu recuperar sua abundância de indivíduos após a atividade de pesca, o que levará ao colapso a médio e longo prazos. Não, ó, se a gente voltar lá e contar, o número de indivíduos é exatamente o mesmo. Então, a flutuabilidade da população, do número de indivíduos, não modificou. Obviamente, no momento 2, com a retirada de alguns indivíduos pela pesca, consequentemente diminui. Porém, após ciclos reprodutivos, voltou na mesma taxa. Letra C. Os indivíduos maiores não conseguem se reproduzir depois da pesca, devido ao estresse fisiológico causado. Essa é a mais absurda, porque se a gente olhar no momento 2, quem saiu de cena? Os indivíduos maiores. Então, os indivíduos maiores saíram de cena no momento 2. Então, obviamente, eles não conseguiram se reproduzir, não por um motivo de estresse, mas sim porque eles não estavam presentes na população. D. Essa atividade de pesca é sustentável a longo prazo e não causa impacto na população de peixes daquele local. Bem, a gente poderia até ficar na dúvida entre essa. Garanto que muitos de vocês devem ter ficado em dúvida, porque é uma atividade que se aparenta ser sustentável a longo prazo, a gente vê que não altera o número de indivíduos da população e poderia ser que não cause impacto. Porém, isso é difícil da gente supor, ainda mais quando a gente lê a questão E. Essa sim, a pesca priorizou os peixes maiores, causando uma seleção artificial, que resultou em uma população de peixes menores ao longo do tempo. Exatamente, a gente lembra do processo de seleção natural. Quem que manda no processo de seleção natural? O ambiente, a gente não manda em nada. O ambiente seleciona em determinados momentos, determinadas características. Aí, galera, ó, repara que os peixes grandes sumiram. Quem pegou os peixes grandes? Provavelmente os pescadores. Então, eles fizeram uma pesca, tiraram os maiores, apenas os maiores. Consequentemente, o número de indivíduos de peixes maiores foi reduzindo na população. É aquela coisa da girafa, lembra? Mas na girafa foi exatamente ao contrário. As de pescoço longo foram se mantendo, as maiores. Aqui foi ao contrário. Os maiores foram saindo da população. Com o passar do tempo, ocorreu aí um processo de seleção artificial, porque foi feito pelo homem. Os peixes de tamanho menor foram se mantendo na população. E a gente olha que no terceiro momento, o número da população, o número de indivíduos na população é o mesmo, ou seja, não ocorreu nenhum prejuízo, porém, os peixes agora não têm uma variedade de tamanhos tão grande. Agora eles têm quase todos o mesmo tamanho. Então, o que ocasionou aí foi apenas a retirada dos peixes maiores através de um processo de seleção artificial. Então, corretíssima aí a letra E. Bem, outra questão, essa daqui a gente bateu muito no martelo nas últimas aulas. Lembra que eu sempre falei, ó, para várias turmas eu ainda fiquei zoando vocês comem transgênicos e nem sabem, que eu falei para vocês olharem lá o pacotinho de biscoito, de salgadinho, procurar lá o triângulo com a letra T. Lembra que eu sempre falava isso em aula? Bem,
transgênicos aparecendo aí na prova mais uma vez. A gente discutiu muito na revisão do Enem, também na revisão da FUVEST, sobre o uso, né? O que são os transgênicos. Então, ó, vamos ler essa questão. Para reduzir a dependência de fertilizantes importados para a agricultura, especialmente o nitrogênio, cientistas têm trabalhado no desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, transgênicos, que podem ser úteis no cultivo de plantações. Uma das propostas é transferir genes, grifem, genes das bactérias fixadoras de nitrogênio para as organelas que mais se assemelham a esses micro-organismos. Grifem, organelas que mais se assemelham a esses organismos, viabilizando a fixação de nitrogênio diretamente do ar pelas plantas que não se associam às bactérias simbiontes. Gente, essa questão é incrível, porque ó, ela trouxe muitas coisas importantes. Trouxe mecanismo de genética, os transgênicos, falou dessas organelas aí. Quem são essas organelas aí que são muito semelhantes, né? A gente lembra daquelas aulas finais de Bio-B? Será que todo mundo lembra lá? Que eu até mostrei lá um trecho de evidências, porque eu tentei mostrar para você que existem evidências que algumas organelas foram bactérias no passado. Lembrando, ó, se lembrasse disso, matava essa questão. Bem, e aí ele diz que essa modificação genética citada, o que vai trazer? Letra A, criará uma nova espécie de planta resistente a herbicida? Gente, isso eu discuti muito com vocês em sala. Toda vez que eu crio um transgênico, eu não crio uma nova espécie, eu crio uma variedade. Lembra que a gente fez um exercício que era sobre milho, aí tinha a variedade do milho, que era BT alguma coisa? Então, a gente dá esses nomes, essas siglas, porque são variedades, não são novas espécies, são variedades. Então, não posso criar uma nova espécie que é resistente a herbicida, eu posso criar uma variedade. Então, aí, ó, a palavra espécie inviabilizou a questão A. Aí, ó, a gente vai para a letra C. Permitiria que bactérias fixadoras de nitrogênio se tornem mais eficientes. Não, gente, essa é completamente errada, porque a ideia é você tirar de cena as bactérias nitrificantes, porque nem toda planta tem essa relação com as bactérias nitrificantes. A gente sabe que o nitrogênio é importante para as plantas, então a ideia é você criar uma planta que consiga fixar o nitrogênio da atmosfera, ou seja, uma planta totalmente independente das bactérias nitrificantes. Então, ó, a gente coloca as bactérias de lado e a planta vai ser autossuficiente. Então, a letra C está errada. Aí, a letra D, eu confesso que eu acredito que a maioria de vocês deve ter ficado em dúvida. Se você lê mais rápido, assim, sem muita atenção, dá uma pegada, porque está falando assim, ó, fará com que células bacterianas sejam incorporadas nos tecidos das plantas. Será que são células? Bem, vamos guardar essa e vamos para E. Gerará riscos para o consumo humano pela possibilidade da ingestão de genes de bactérias. Bem, isso foi uma das coisas que eu comentei com vocês em sala, quando a gente falou de transgênicos. A longo prazo, pode ser que sim, pode ser que não. Ninguém sabe direito o que vai acontecer com os transgênicos a longo prazo. Possivelmente, a gente espera que nada, mas é uma coisa difícil de inferir. Então, é muito difícil aceitar essa questão E. O que eu ficaria em dúvida, que eu acho que a maioria deve ter ficado, entre a B e a D. Fará com que células bacterianas sejam incorporadas nos tecidos. Bem, ó, eu pedi para vocês gravarem duas palavrinhas aí no enunciado. Lá eu pedi para vocês gravarem lá genes e aí que organelas que se assemelham. Bem, se a gente lembrar, a gente está falando de bactéria, eles querem pegar genes. Aí é aquela história que eu conto para vocês em toda aula. O nosso DNA é um livro de receita e cada receitinha é um gene. O que esses biólogos doidos estão querendo fazer? Eles estão querendo pegar uma receita da bactéria e colocar no livro das plantas. Então, eles querem fazer o transgênico, eles querem lá pegar a receita de fixação de nitrogênio que está no DNA de uma bactéria, pega apenas essa receita e, ó,
cola ela no DNA de uma planta e essa planta fica transgênica. É isso que eles querem fazer. Eles não querem pegar a bactéria inteira. Ó, na D fala que pegar a célula bacteriana. Lembrando que as bactérias são unicelulares, então um indivíduo é uma célula. Então pegar a bactéria inteira e colocar dentro da planta. Não, eles não querem o livro inteiro, eles querem a receita, o gene. Então a D quase que chegou lá, mas não chegou. E aí só sobra a letra B. Será realizado nos plastos e mitocôndrias da planta. Professor, plasto e mitocôndria, agora vem aonde a segunda palavra, a segunda frase que eu pedi para vocês gravarem. Organelas que mais se assemelham a esses micro-organismos. Lembra lá da teoria da endossimbiose, finalzinho da BioB, que eu falei para vocês da teoria da endossimbiose, lá que os cloroplastos e as mitocôndrias num passado muito distante foram o quê? Foram bactérias muito, muito simples, mas eram bactérias. E aí, lembra que eu sempre mostro para vocês, eu tento convencer vocês na sala de aula com as evidências lá do tamanho, do material genético. Eu trago 5 evidências para vocês para provar, para vocês acreditarem em mim que no passado os cloroplastos e as mitocôndrias foram bactérias de vidas livres. Então, obviamente, é muito mais fácil por essa semelhança aí de tamanho, de material genético, pegar a receita da bactéria e colocar dentro de uma mitocôndria. Então, aí a 20 seria a letra B. Outra questão muito legal, essa daqui, na hora que eu abri a prova, que eu vi leishmaniose, eu falei, quem foi na minha aula de revisão do Enem acertou essa questão. Por quê? Quando a gente teve a revisão do Enem, lembra que uma das questões de parasitologia, a gente foi fazendo junto, e aí a gente ficava em dúvida entre 2 questões. Eu acho que era malária, que era a questão certa, e leishmaniose. Aí muitos de vocês disseram, professor, que é leishmaniose, eu lembro que tem um cachorro na história, como que funciona isso? Aí eu fiz lá um recapitulado do ciclo de vida da leishmaniose. Eu falei que tinha um vetor, que pode ser lá o cachorro, que é um principal, um dos hospedeiros clássicos, né? Muitas vezes as pessoas adquirem a doença dos seus pets, e aí eu lembro que eu até coloquei lá uma fotinho do ciclo no meio dessa questão para falar um pouco sobre a leishmaniose. Bem, e aí ele já está dando o ciclo da leishmaniose. Então já facilitou a vida de vocês, a gente vê toda essa questão com o protozoário, e aí a gente vê tanto o hospedeiro humano quanto o cachorrinho. E aí ele está falando, ó, a figura representa o ciclo que é causador da leishmaniose. E aí o parasita sobrevive nas células do hospedeiro mamífero pela inativação de enzimas do ou da que bloqueia a digestão intracelular, que possibilita a continuidade do ciclo da leishmania. Uma das formas de se prevenir a transmissão da doença é... Bem, essa daí, gente, era bem tranquila, porque ó, a gente poderia matar ela por 2 motivos. Tanto pela questão da organela, tanto como a prevenção da doença. Bem, se eu sei que é uma doença que está relacionada a um pet, a um vetor, então quem que eu vou pensar? Aí eu tenho zonas urbanas, ingerindo antibiótico, cães infectados, tratamento de esgoto e repelente. Bem, ó, já dá para a gente descartar aí de cara o antibiótico, porque antibiótico é para bactérias. A gente só toma antibiótico quando a gente tem bactéria dentro do nosso organismo. E aí não é caso de uma enfermidade bacteriana. Zonas urbanas. Sim, pode ocorrer em zonas urbanas e também pode ocorrer em áreas rurais. Então, isso não está relacionado. E não tem nada a ver com tratamento de esgoto. Então, a gente corta. E aí, se a gente focar aí na organela, a gente tem a mitocôndria, o núcleo e o lisossomo. Gente, todo mundo aí tá ligadíssimo que mitocôndria é a nossa bomba de energia, é a nossa máquina de ATP. Com uma glicose, ela consegue transformar 38 ATPs. Então, ó, a gente não está falando aí de processo de obtenção de energia, então não pode ser da mitocôndria. Aí quem que é o núcleo? O núcleo é o nosso livro de receitas, todo o nosso material genético está lá. Ele não produz enzimas, ele pode produzir, fazer uma transcrição para ser traduzida e produzir enzimas, mas o núcleo em si não produz enzimas. E aí a gente matava, aí quando ele fala, ó, digestão intracelular. Quem que mata, quem que faz a digestão, quem destrói os patógenos dentro da nossa célula, lindinha?
os lisossomos, gente. Então, ó, a gente matava aí fácil com os lisossomos. Então, de cara a gente já ficaria entre AD e AE. E aí é fácil, né? Se a gente sabe que tem um vetor, que é um mosquito, que ele pica a gente e que não está relacionado a tratamento de esgoto, então utiliza um repelente. Passei um repelente, tô de boas, o mosquito não vai me picar. Lembra, eu sempre defendo, o mosquito é um coitado, né, gente? Ele é um vetor. Então a gente tem ele como vetor. Ele não está te causando a doença. Ele só precisa de uma gotinha de sangue, gente. Eu falo, é uma mãe querendo alimentar seus filhos. Então é uma gotinha de sangue. Mas quem é o vilão? Eu aceito vocês xingarem, falar o que quiser. O protozoário. Protozoário, sim, ele que vai te causar a doença. O mosquito é apenas o vetor. E aí, de hospedeiro, a gente tem os mamíferos, principalmente humanos e o cachorro. Tranquilo, então, gente? Espero que todo mundo tenha acertado essa daí, ó. Quem foi nas minhas aulas, tirou de letra. E por fim, uma questão aí que eu sei que os meus futuros médicos adoram as questões de fisiologia. Infelizmente foi a única de fisiologia que apareceu, mas eu achei uma questão incrível, uma questão muito bem elaborada, apesar da resposta correta ser a mais sem graça, mas ela te fazia pensar, porque todas as outras 4 são muito inteligentes e a gente tem que pensar, aí a gente elimina todas elas e a gente olha e fala, meu Deus, a mais óbvia era certa. Mas a gente vai fazer com calma aqui, ó. Os 3 gráficos mostram o comportamento circadiano das variáveis hormônio melatonino, produzido pela glândula pineal, hormônio cortisol, produzido pela suprarrenal, e temperatura corpórea em indivíduos saudáveis ao longo do dia, onde a gente tem um retângulo claro, e ao longo da noite, onde o retângulo está escuro. As linhas azuis pontilhadas correspondem aos indivíduos mais jovens e as vermelhas aos indivíduos mais idosos. De cara, a gente consegue relatar aí, ó, semelhança total entre cortisol e temperatura e os momentos do dia. Então, são 2 gráficos idênticos. Então, o que a gente já consegue imaginar? Que o cortisol está ativo, ele é um hormônio do dia. Então, quando a gente está acordado, quando a gente está lá ligadão, nosso nível de cortisol está lá em cima. E, ó, obviamente, se a gente olhar, e as pessoas jovens têm um nível mais em cima ainda, pessoas idosas mais embaixo, mas isso é um clássico, a gente sabe que o nosso corpo não foi feito para durar a vida inteira. Conforme a gente vai ficando mais velho, os nossos processos fisiológicos vão ficando mais lentos, a gente sabe nisso, isso é muito clássico. As mulheres são ainda mais afetadas após a menopausa. A gente sabe que a taxa hormonal fica uma bagunça. Então, realmente, nas pessoas mais idosas, o comprometimento nível hormonal, a gente fica mais com o metabolismo mais lento. E essas 2 linhas estão mostrando drasticamente isso daí, muito mais exacerbado nos indivíduos mais jovens. E aí a gente compara cortisol e a temperatura são hormônios, é um hormônio que está aí no dia. Com aumento de temperatura, durante o dia está mais ativo, e de noite, com diminuição da temperatura, está menos ativo, que é o oposto da melatonina. Para quem aí tem problemas de insônia, provavelmente já deve ter tomado melatonina. E aí, o que a melatonina faz? É o hormônio do sono, é o hormônio que vai te induzir ao sono. Geralmente, é um hormônio antagônico ao cortisol. Então, ele vai estar mais ativo de noite numa temperatura mais baixa. Então, é quando ele é antagônico ao cortisol. Então, a gente tem aí os hormônios antagônicos. A gente tinha feito uma questão assim de hormônios antagônicos na revisão, lembra? Lá quando a gente falou do glucagon e lá do pâncreas, lembra que a gente falou bastante sobre diabetes, a gente falava sobre esses mecanismos antagônicos, quando um não age na presença do outro, eles agem em momentos distintos. A gente trabalhou isso em sala. E aqui, ó, é a mesma coisa, mas ele está trazendo outros 2, o cortisol e a melatonina. Bem, com base no gráfico, é correto afirmar que... Vou começar já das erradas. Então, ó, B. Os indivíduos jovens sentem mais sono durante o dia porque produzem mais melatonina que os idosos. Sim, eles produzem mais melatonina, mas não é durante o dia, é durante a noite. Então, ó, errada. C. Picos de alta produção desses hormônios diminuem o estágio de vigia e causam a condição de sono à noite. Não.
quem vai ter picos aí de hormônio que diminui o estado de vigia e causa a condição do sono à noite é a melatonina. Ela tem esse mecanismo de te deixar com sono, aquele momento de noite. Porém, isso não acontece com o cortisol, ele é antagônico, ele é o hormônio do dia. Ó. De manhã você acorda lá, seus níveis de cortisol só aumentam durante todo o dia. Então, não é o oposto. O pico de melatonina causa a menor temperatura em pessoas mais idosas em relação a mais jovens à noite. Não, isso não é relacionado ao pico, e sim a essa atividade metabólica. A gente sabe que nas pessoas mais idosas o metabolismo é diferente, ele é mais lento. Então, por isso que ocorre essa diferenciação. E por fim, o cortisol não demonstra ritmo circadiano, o qual ocorre apenas a melatonina e na temperatura. Não, os dois hormônios têm o ritmo circadiano. Professor, mas o que é ritmo circadiano? Ritmo circadiano é algo que a gente super estuda na biologia, que é super interessante, obviamente relacionado ao mecanismo fisiológico, que são hormônios, são quando a gente trabalha com hormônios com características fisiológicas entre dia e noite. Como é o comportamento disso durante um dia e a noite? Isso é muito legal quando a gente estuda no processos evolutivos, animais de hábito noturno. Quem aí tem gatinho? Vocês sabem que eu tenho o Darwin, que é o meu gatinho. A gente sabe que os gatos, os felinos, têm um hábito mais noturno, eles ficam mais ativos à noite. Por quê? O ritmo circadiano deles é diferente do nosso. De forma geral, a população humana, de noite a gente tende a dormir, a gente tende a relaxar. Já os felinos, em contexto geral, não apenas o gatinho, mas os felinos em geral, eles têm um hábito mais ativo à noite, porque o ritmo circadiano deles é o oposto da gente. Então isso é muito legal da gente estudar em aspectos evolutivos, principalmente fisiológicos. E aí só sobra a letra A, que vai dizer as amplitudes das variáveis são menores nos indivíduos mais idosos. É a mais chatinha, né? Se a gente pensar que menos tem aspecto fisiológico, mas é a única que sobra e tem característica correta. A gente vê que a amplitude em pessoas mais idosas é muito menor do que, ó, nos indivíduos jovens. Olha como varia no indivíduo jovem o traço azul e nos indivíduos mais idosos a variação, a amplitude é muito menor. Então, a correta seria a letra A. Bem, não vai dar para a gente discutir todas as questões de biologia, apesar de estar incrível a prova, mas a gente vai se ver aí pela semana. Podem tirar dúvida comigo, com o professor Fábio, professor Luiz, professor Sidney. Todos os professores de biologia estão preparados para receber vocês com as supostas dúvidas de biologia. Espero que todo mundo tenha ido bem na prova. Eu tenho certeza que vocês prepararam o ano inteiro, vocês mandaram muito bem. E ó, eu falo, né? Ter aula de biologia comigo, assistir Globo Rural e assistir o Fantástico é gabaritar FUVEST. Então, ó, pelo menos a aula comigo eu garanto que vocês assistiram. Valeu, gente. Grande abraço e a gente se vê durante a semana. Beijão do professor Chabo.